Fala galera, aqui Guilherme Nagel e eu só digo uma coisa, cara, ou você aprende a vender ou você vai ser vendido pelo preço mais baixo possível. Fala galera, vamos pra cima, mais um episódio do Nagelcast, hoje para discutir um tema mais do que especial. O que é mais escalável? Uma agência de tráfego local para atender negócios locais ou uma agência de lançamento? Para discutir, cara, esse tema tão importante e sensível que eu tenho certeza que vai servir para ajudar muitas pessoas, hoje eu tenho um convidado mais do que especial. Eu não estou falando apenas do meu querido Léo. Como é que tá, Léo? Tudo na paz? Você pode te alcançar dessa forma, tá mais longe, né? Mas hoje eu já vou apresentar ele. Eu tenho um convidado super especial, um aluno da mentoria Nagel, que foi um dos campeões em uma das competições que a gente fez, e por isso ele está gravando um podcast com a gente aqui. Um aluno que tem uma agência de sucesso, que atende negócios locais, que atende lançamento, e eu estou falando do meu querido amigo Diegão. Como é que tá, Diegão? Tudo na paz? Bem-vindo, cara. Um prazer te receber aqui na Blueberry e gravar esse episódio contigo, meu mano. Te apresenta pra galera aí. Prazer é meu, Gui, Léo, obrigado pela oportunidade. Eu sou o Diego, tenho uma agência de lançamentos e também de negócios locais. Estou nesse nicho aí, nesse ramo de marketing digital já há alguns anos. Brincando, comecei em 2015 no Orkut, 2014. Nossa! Nas empresas que eu trabalhava e depois fui levando mais a sério como extra, até que chegou um momento lá em 2018 que eu larguei o emprego até numa prefeitura que eu tinha, né? E fui com tudo no marketing digital. Coisa linda, coisa linda. Deixa eu só lembrar, pessoal, antes da gente já entrar a fundo aqui no conteúdo, que se você também é dono de agência ou é gestor de tráfego, se você presta serviço de marketing digital e quer acelerar a sua operação de agência, quando eu falo acelerar, ou aprender a prospectar, a vender, a reter clientes, a organizar a agência como um todo para que ela possa crescer, você pode receber uma consultoria com um especialista do meu time. Eu vou deixar um link aqui na descrição para você conversar mesmo por telefone, tirar suas dúvidas e avaliar se a metodologia da mentoria Nagel, obviamente, vai fazer sentido para você, para que você possa também crescer e escalar com a sua operação de marketing digital. Beleza? E, obviamente, não se esquece de se inscrever aqui no canal, de me acompanhar também no Instagram, no @nagel.guilherme, e interagir com o conteúdo se você está curtindo. Fala, Léo, tá faceiro com o Grêmio agora ou não? Faceiro, cara, faceiro. Meu Grêmio não me deixa triste nunca, né? Nunca deixa triste. Mas, cara, que fantástico estar aqui novamente, né, com a presença do Gui de sempre, e principalmente com a presença do Diegão hoje. E algo que eu sempre gosto de frisar aqui é que se o Diegão está aqui é porque ele é aluno da mentoria, e se ele é aluno da mentoria e está aqui é porque ele é um case de sucesso também, né? Mais um dos cases que a gente tem, um cara que vai mostrar a vida real, mostrar na prática como a mentoria impactou ele. E eu já queria até ouvir de começo, meu irmão. Cara, como que você conheceu a mentoria Nagel? Cara, eu tinha visto assim alguns anúncios de um cara num lugar lá mostrando a agência grande dele, né? E eu pensei, o que esse cara quer? mais um. Quase bloqueei, né? Mais um, receber, aparecer. Né? E aí eu vi um parceiro meu aqui, de Floripa, que eu já tinha conhecido em na concorrência, há um tempo atrás. E um cara muito gente fina, eu sabia que se ele estava na mentoria do Gui era porque era um negócio legal, né? E eu perguntei para ele, aí, qual é desse cara aí? Ele falou, cara, entra lá, você tem que entrar e tal. Beleza, daí, coincidentemente, ali ia começar uma semana de pré-lançamento. De lançamento. As aulas ao vivo, gratuitas ali, né? E aí eu pensei, cara, tá, vamos lá. Aí, primeira noite, né? Na segunda-feira, primeira aula, assim, meio, sabe, vai chegando, vamos espiar aqui esse cara. Quando o Gui começou a falar, cara, fez muito sentido, era o que eu tava precisando ali. Isso foi em junho. E eu vinha de maio, cara. Massa. Eu vinha de maio prospectando cliente, não fiz nenhum lançamento em maio. E já estava prospectando, já estava buscando. Tava. Eu tinha um processo de prospecção ativa ali e tal, eu tinha feito algumas consultorias também, de aprendido legal. E eu sozinho, sem querer me gabar, claro. Sem querer me gavar, como dizia minha avó, né? Sem querer me gavar. Trabalhando muito, que nem um condenado. Em maio eu agendei, prospectei, na mão mesmo no WhatsApp, agendei 22 reuniões em maio. Nossa, que legal. Aí, junho começou a mentoria, não tinha fechado nenhuma. Putz. Nenhuma. Começou o lançamento, né, do Gui. E aí, na primeira aula, cara,
já anotei muita coisa e na segunda aula eu já botei ali, não, já cancelei compromisso, eu tenho que assistir essa aula quarta-feira. Aí já virou, já tava vendido, né? E, cara, eu assisti a aula de quarta, sexta-feira abriu as inscrições, já entrei sem dúvida Tu entrou em que nenhuma. turma, Diegão, tu lembra? Foi em junho, cara. Em junho, Início turma de junho. Legal, é. legal. Tá. Aí, cara, a partir do momento que, as dicas que eu peguei da tua semana de aulas ao vivo ali, gratuita, e eu implementei logo ali, cara, eu ouço e implemento muito rápido. Só do material gratuito mesmo. Só do material gratuito. Caramba, cara. Nossa. Aí eu tinha feito, eu lembro, nas 2 primeiras semanas de junho, 9 reuniões, eu fechei 6. Nossa. Fechei Caramba, 7, uma monstro. eu devolvi o dinheiro, porque fechei 7. Coisa ali. Sabe que eu lembro que, nós vamos discutir sobre o lançamento hoje bastante, né? Mas no primeiro lançamento, cara, que eu fui fazer, isso foi, eu não lembro se foi em novembro, acho que foi em janeiro. Em janeiro. E aí, cara, a gente, coisa de bastidores mesmo, falando pra você, né? A gente, se organizou, tal, com a captura e na primeira aula. E qual que era a parada? Eu tinha bastante experiência com lançamento para os clientes, né? Mas fazendo tráfego, não a estratégia de lançamento. Estando nos bastidores, né? E a gente, até hoje eu sou um dos parceiros, né? A gente tem uma agência de lançamento que nos ajuda, que também faz parte dos negócios aqui também, né? E eles também não tinham também tanta experiência com essa parada de produto para prestação de serviço, para donos de agência, situação assim. E aí a gente foi seguir ali a metodologia e tal, o cara na primeira aula, ele disse, vai, cara, faz o lançamento, fazer a jornada do herói aqui, né? Então, né? Vai contar a história, papá, enrolando, né? E a gente também meio inexperiente de fazer ali na hora. E eu fazendo a galera nos comentários malhando o pau. Vai pro conteúdo, Só que eu não... Você tava vendo na hora os comentários? Não tava vendo. E o pessoal também não tinha mal. muita... O pessoal meio também aprendendo ali a parada, né? E o pessoal malhando o pau. E aí, cara, enfim, acabou, chegou um momento ali, enfim, dei aula, a galera curtiu bastante, na hora que começou o conteúdo a galera gosta e tal. E aí no final só dá um feedback, a galera só reclamou que demorou pra entrar no conteúdo, né? Eu falei, mas por que vocês não me avisaram? Eu falei, deixa eu ver como é que foi os comentários. Daí tinha a galera malhando o pau, né? Por quê? Para de contar história, não sei o quê. Aí tinha um que falou assim, cara, calma, galera, ele tá na jornada do herói ainda. Daqui a pouco ele vai... Tipo, os caras já sabiam o que ia acontecer, cara. Eu falei, E aí foi onde eu também mudei muito, virei a chave do lançamento. E quem acompanha as aulas sabe que eu não sigo metodologia nenhuma, eu dou aula no CPL. Sim, literalmente. Tu participa das aulas, é o mesmo nível de aula que eu dou. Só que, lógico, o conteúdo acaba sendo um pouco mais superficial, né? Porque, enfim, é o mesmo nível, né, Léo? Mas vamos lá, vamos pra cima. Não, cara, mas isso foi massa, você falou da questão de virada de chave, mas também mostra a importância de conhecer o seu público, né? Óbvio, ali foi o primeiro lançamento, a gente estava adaptando a oferta, adaptando todo o processo ainda, mas quando o cara conhece o seu público, naturalmente ele consegue ofertar algo muito mais personalizado. Talvez se o Diego tivesse visto aquela primeira aula, talvez ele não teria entrado na mentoria depois, enfim, não tivesse conhecido. Mas, cara, fantástico. Só que aí você comentou, então, né, sobre o fato de, até antes dos bastidores que a gente está falando sobre você ter 2 agências, né? Hoje uma para tráfego local, por exemplo, e outra para lançamento. Na prática, existe diferença, você vê diferença, por exemplo, entre ofertar o serviço de tráfego local ou de ofertar o trabalho de lançamento? Como é que você vê essa diferença de gerenciar esses times, gerenciar esses projetos? Cara, bem diferente. Eu tenho 2 agências há 1 ano, mais ou menos, e eu só tenho 2 agências porque eu fazia tudo na Go, né? Botava ali os especialistas e os clientes de negócio local. Era o mesmo time ali para todo mundo. O mesmo time, chamava a gente freelance também para ajudar, só que eu não conseguia saber direito o resultado. Eu não conseguia, beleza, esse ano faturamos bem, poxa, mas tinha veio lançamento e tal. Aí eu, até por causa também da chegada de um sócio para a agência de lançamento, que eu estava necessitando ali de um sócio para um projeto que veio ali, o sócio trouxe o projeto, aí fizemos a separação dos CNPJs. Aí ficou tudo bem mais organizado, né? Então eu sei exatamente quanto que uma agência está me dando de Separou o CNPJ. Separei 2 CNPJs para a organização. Tá. E, cara, a diferença de prospectar cliente, assim, na agência de lançamento, antes de eu separar os 2 CNPJs, o primeiro lançamento que eu fiz, a primeira expert que eu fechei, foi em 2018. Tá. E nela eu peguei ali do meu network, uma pessoa, né, inclusive uma pessoa maravilhosa, se ela estiver ouvindo ela sabe quem é, e que topou fazer essa loucura comigo, né.
E A pessoa não lançava antes, você que... ela até tinha tentado, cara. Eu acho que ela até tinha comprado ali o produto lá e fórmula e não tinha conseguido executar, porque era sozinha, muita coisa, né? Muito conteúdo. Então eu fui lá e ofereci para ela, aí eu fui lá, conversei com ela pessoalmente, fechou, beleza, fechou. E os outros que vieram a partir dela, foi tudo indicação. Teve um tempo, assim, eu fiz umas loucuras, assim, cara. Em 2021, depois da pandemia, a Gol passou por um perrengue, cara, na pandemia. A gente tinha muito cliente, tinha um lugar físico, tinha umas 5, 6 pessoas trabalhando, e muitos dos nossos clientes, os principais, eram eventos. Então a gente teve uma queda muito grande, a gente quase faliu. Eu praticamente quebrei. O mercado mais afetado, né, da pandemia. E também, cara, quebrei, não vou dizer nem que é por causa da pandemia, por causa disso, cara, minha Também cabeça. pela pandemia Também. e desencadeou. Mas minha cabeça, cara, não tinha cabeça de empresário ainda, acho. Sei. Tu tem quantos anos, Digão? Tenho 33. 33. É. Eu penso o seguinte, cara, que acho que é um ponto que a gente sempre tem que deixar claro, assim, sobre o lançamento, né? A gente também começou uma operação recentemente de lançamento na agência, mas sempre teve experiência com atendendo clientes de lançamento, né? Como, especialmente na parte de tráfego, né? É que o nível do time no lançamento, aquele nível estratégico, tático e até dependendo do operacional, precisa ser mais sênior. Há uma necessidade normalmente de envolvimento ou do dono, se a agência for mais pequena, ou de profissionais mais sêniores, para que o negócio possa acontecer, né? Porque na maior parte dos casos, cara, você vai trabalhar replicando um processo que, se você errar, você tem pouco tempo ou não tem para corrigir, né, em um lançamento. Então, poxa, estou fazendo captura por um CPL. Meu, é um trabalho de um mês. Quando começar a captura é loucura É total. loucura. Então, quando você começa a escalar, às vezes, a verba, né? Mas em alguns casos. quando é um primeiro lançamento também, né? Que tem que ser ainda mais cirúrgico. Isso. Então, o nível de responsabilidade da equipe é muito maior. Né? No cliente, eu diria que eu colocaria, Léo, como uma das principais diferenças, cara, de tráfego, de atender clientes como o mercado fala, negócios locais, mas clientes tradicionais e clientes de lançamento, é que você tem menos tempo para errar. Perfeito? Por quê? Porque aquilo ali pode te custar muita grana, né? Então, a gente teve um caso de um lançamento aqui, foi um lançamento que eu fiz, um dos lançamentos que eu fiz, eu não sei se acho que o Nicolas não estava na gravação ainda, na ocasião, e a gente, vou abrir muito número, assim, mas investiu bastante, né? Não, faz mais tempo um pouquinho. E foi um dos lançamentos, se não me engano, que a gente mais investiu. E o que acontece? Chegou na hora, cara, de uma hora pra outra, cara, começou a aula, caiu a energia, cara. Eu lembro. Eu tava na agência, inclusive. Foi aqui recente, nós tínhamos mudado aqui pra Blue. Foi, acho que até talvez o nosso maior lançamento, não sei, um dos maiores. Caiu a energia, cara. Mas aí, tipo, putz, cara, aí quem tava fazendo, ajudando ali, que cuida, faz estratégia, pô, cara, ficou todo preocupado e, meu Deus, ele saiu correndo, foi atrás buscar um no break, dando a vida para tentando ajudar. Eu via o quanto a pessoa estava aflita, mas a culpa não era da pessoa, né? Aconteceu um problema. E no fim, cara, fomos descobrir no outro dia qual que era o problema. Qual que era o problema? O Silvinho, que inclusive é o pai de um dos sócios também aqui da agência, eles fazem a limpeza aqui. Ele pegou, não conseguia desligar o ar-condicionado, fez o quê? Desligou o disjuntor. O cara desligou o disjuntor, cara. Pô, ele deu um prejuízo, cara. Não, imagina. Tipo assim, vamos colocar, nós tínhamos 800 pessoas online, voltou 400, assim, tipo 500. Cara, deu um prejuízo. Mas era o pico ali de todo o investimento, toda semana era aquele E a gente já ficou, então, cara, cara, o que tem agora, eu tô querendo exemplificar, né, meu? Que você tem menos tempo, ou melhor, você não pode errar. A linha é mais tênue. Exatamente. E se você errar, porque a diferença de um profissional dentro de uma agência, o que é uma agência? Uma agência é uma prestadora de serviço, né? Não tem estoque da agência. Então, a senioridade do profissional faz com que o erro seja menos danoso, menos impacto, né? Então, alguém que tem aquela autonomia, eu vou lá, vou buscar um no-break, eu vou resolver, vou fazer tal coisa, né? Se vamos para cá, não, vamos organizar. E o profissional júnior, geralmente, ele trava, ele precisa de comando. Deu um problema, ele precisa de comando. Ele fica apavorado, ele precisa de comando, né? E aí ele leva o problema para quem?
pro expert, pro especialista. Que tem que vai estar dizer, calmo na hora. pô, onde é que eu fui amarrar meu jegue na mão dessa galera? Então, acho que a principal diferença é essa questão da senioridade. E, obviamente, nos dois lados, né, eu diria que você tem muito mais previsibilidade, uma agência tradicional, né, segurança e previsibilidade. Entretanto, a probabilidade de crescimento rápido, né, o Diego estava comentando aqui, não sei se posso falar, mas falou que em um dos lançamentos que você fez, você basicamente comprou uma casa, né? Ou, enfim, né? Reformou, enfim, fez uma casa. Isso é improvável de acontecer em uma agência de negócios locais, né? Então, a probabilidade de você sair de 1.000 para 50 mil é diferente, só que você tem muito mais previsão, né, Léo? Boa. E falando sobre a questão de previsibilidade, pô, a gente vai falar sobre... tem a questão de previsibilidade de resultado, ou seja, eu sei o quanto eu vou faturar nos próximos meses, só que também tem a questão de escala. Hoje você percebe, Diego, eu ia falar Diegão aqui, mas Diego, na prática, se existe algum dos dois que seja mais escalável, seja a parte de lançamento ou a parte de tráfego local, clientes tradicionais, por exemplo? Cara, eu acho que os dois são escaláveis, mas o lançamento, por ele ser uma entrega, que tu entrega ali automático no Hotmart, ali um produto, né? Eu acredito que ele é bem mais escalável. E se dá tudo certo nesse processo todo que o Gui falou, ele dá muito mais retorno, muito mais rápido do que uma agência de tráfego pago. Por outro lado, é muito mais arriscado. Tu investir uma grana ali, botar 100 pau no lançamento. Tem essa balança. Em 30 dias, pode ser que falte a luz lá na hora do pitch, né? Que alguém desligue o ar-condicionado. É muito mais arriscado. Ou pode ser que tua oferta não esteja alinhada. Né? Pode ser que o especialista não manje bem do script. Esse é um ponto a ser considerado. Né? Aí se tu pega 100 pau e coloca numa agência de tráfego, tu vai colocando aos poucos, tu vai tendo clientes, esses clientes vão te dando receita recorrente e tu vai escalando. Então, uma receita recorrente mais certa, né? Tu tem um processo comercial, tu faz a mentoria do Gui, tu consegue ter isso com mais controle. Agora, se você tem aí na minha opinião, se você tem um capital para arriscar, capital de energia ou financeiro, de equipe, e você tem um projeto que você acredita de lançamento, vale a pena arriscar, porque é bem mais escalável também. Um dos erros que eu cometi foi querer parar tudo com tráfego pago e transformar a agência numa agência de lançamento achando que ia virar em... Eu já vi gente falir, cara, nessa. Eu tive sorte. Não poucas pessoas. Eu tive sorte. Eu consegui... Sorte eu não sei, mas eu consegui alguns projetos ali que me mantiveram durante o ano, mas a Gol já estava indo pro ralo. Né? Até vou dar um recado para quem tá mudando, né? Então, ou faço lançamento para negócios locais, ou tô indo para lançamento, cara, não faz essa movimentação de forma abrupta, não faz ela de uma hora para outra. Você não precisa, querendo ou não, fechar uma torneira que tá te matando para ir buscar uma fonte que é muito maior ou melhor. Tem uma torneira que tá matando a tua sede, talvez não tenha a qualidade que você quer, mas ela tá provendo a tua saúde ali. Aí você fecha de uma hora para outra, é muito arriscado. Tanto para o bem quanto para o mal, ainda que... Né? Por que eu falo? Porque às vezes se acerta e dá muito certo, isso é maravilhoso, mas vai exigir uma plataforma de processo, de pessoas, de tecnologia para sustentar aquele crescimento, né? E quando você erra também, se você fechou aquela torneira, você vai ter menos condição de continuar tentando, sabe? Então, o que eu percebo em relação à escala, eu acho que a escala não necessariamente está no lançamento, mas no infoproduto. Né? A escala está no infoproduto. Isso que eu ia perguntar agora também, nesse sentido. Porque você consegue sim, semelhante a SaaS, né? Entregar muito mais com a mesma plataforma, diferente de serviço. Né? Agora, o modelo de lançamento, na minha visão, o principal problema dele é que 50% ou mais da responsabilidade não é sua. Entende? É de um terceiro que pode começar como um cliente, posteriormente se transformar em um sócio, né? E essa relação com o tempo, ela vai ficando cada vez mais frágil para a agência, com o tempo. Ainda que isso dê certo, a fragilidade vai ficando cada vez mais para a agência. Por quê? Porque o cliente vai entendendo o processo, vai dominando o processo. E se você não for alguém muito relevante na vida do seu cliente, no negócio dele, ele vai cair fora. Porque ele vai fazer conta, né? Em um certo momento. Agora, eu acredito sim que se você encontra um expert que entrega e você tem os seus processos alinhados, você pode ganhar bem mais dinheiro e mais rápido trabalhando
com o lançamento. E a parte de tráfego, e obviamente negócios locais, de tráfego em geral, né, prestando serviço de tráfego ou qualquer outra coisa para negócios locais, você não vai ter a possibilidade, talvez, de acelerar tão rápido, mas com certeza você vai ter um negócio que mais rapidamente vai depender menos de você, se você souber trabalhar. Você consegue organizar ele para ter menos dependência, né, Léo? Boa. E a gente falou sobre a questão da escala, e eu acho que um ponto também importante, um ponto de alerta, né? A gente sempre frisa isso nos podcasts, é também o cuidado que você percebeu depois, né? Que foi um erro seu, de não colocar todos os ovos numa cesta só. Boa. Porque, cara, quando eu falo de infoproduto, naturalmente eu vou conseguir entregar com qualidade um volume menor de clientes. Então, muitas vezes eu tenho 2, 3, 4, 5 infoprodutos ali simultaneamente trabalhando. Só que eu não consigo fazer uma entrega de excelência para 10, 20, 50 caras com o mesmo time. Uhum. Então, se eu perco 1, 2, 3 clientes de produto, cara, proporcionalmente, isso muitas vezes pode fazer com que a agência quebre. Então, ainda bem que você percebeu da importância de trabalhar com os dois ali, né? Cara, Com as duas frentes. Porque eu vejo que é um risco também que pode acontecer na prática. hoje, a minha mentalidade é assim, a minha, do meu sócio e dos experts que estão com a gente. São quantos lá, Diego? Hoje a gente está com 2. A gente já tinha uns 5, a gente demitiu. Por causa até disso que eu vou falar agora. Cara, a gente quer trabalhar com pessoas que a gente gosta de trabalhar. Boa. E a gente ficou muito exigente, sabe? A ideia é que você compra mesmo. No início assim, vamos fazer um lançamento, vamos fechar aqui com qualquer um que chegar. Isso estressou muito, a minha paz assim estava esgotada. Imagina. E eu comecei a valorizar muito isso, o relacionamento, sabe? O cara se relaciona bem, é gente fina, dá para conversar, trocar ideia. Eu não vou chegar numa reunião aqui, nossa, que saco tem essa reunião com esse cara de novo toda semana. Não, vou chegar aí, vamos resolver os problemas que tem que resolver da melhor forma. Esse é o cara que a gente quer trabalhar. E além disso, ele tem demanda reprimida, ele sabe falar bem, ou ele tem potencial. Então, as coisas mais de negócio. Aí sim a gente fecha. Então, por isso que a gente estava ali com uns 4, 5, a gente demitiu todos, ficou só com um que tinha esse perfil. E agora entrou mais um, que a gente essa semana a gente vai produzir um novo produto. Cara, e uma coisa também que a gente gosta de fazer, produzir o produto do zero. Tem produto já, beleza, mas a gente quer produzir do nosso jeitinho. E como que você faz a cobrança, como no modelo de sociedade, qual o percentual para cada um, é um FII, como que funciona assim? Meio a meio. Meio a meio. É outro requisito, só aceitamos meio a meio. Ou mais para nós, né? Mas acho que meio a meio fica bem justo, cara. E complementando essa questão que tu falou do risco, né, do especialista crescer, aprender os processos e te descartar. Te descartar. É legal, a gente está caminhando, eu e meu sócio até conversando sobre isso essa semana. Cara, a gente gosta mais, prefere ficar com o projeto, mesmo que a agência, o CNPJ da agência, a gente tem que fechar. Mas a gente fica com o projeto. Como? A gente faz uma sociedade com o expert. Uhum. Então, se o expert tem essas características, a gente gosta de se relacionar. Tem as outras características de negócio, que é um negócio que a gente vai apostar, que tem condições de dar certo. Cara, fez um lançamento, deu bom, 2 lançamentos deu bom, ou não deu bom, mas o projeto continua legal, vai para uma sociedade com o expert. Então, a gente vai ter outras empresas, provavelmente cada um com um SCP expert. E vai embora. Não sei exatamente o modelo ali, mas... Porque aí tu tem um negócio com o expert entende, tem um negócio, porque daqui a pouco tu precisa contratar social media, precisa contratar gestor de tráfego, precisa contratar gestor de projeto, e vai inflando a agência dessas coisas, sabe? E se tu tem uma empresa com um expert ali... dividido. Todo mundo... É uma responsabilidade, é uma movimentação do mercado, né? Das agências de lançamento, que não querem mais essa escala de volume de experts, né? Eu não quero ser um prestador de serviço, quero ser teu sócio. Né? Eu não quero ser um prestador de serviço, eu quero ser o teu sócio. E normal, isso é uma movimentação. Muito de quem traz isso é esse modelo, o pessoal lá da Priscila Zilo, lá tal, que traz essa visão, né? Qual que é o ponto que eu vejo assim que é perigoso? É o longo prazo, né? Cara, você fez uma sociedade. Entendeu? Então, se essa pessoa tem um momento de vida diferente, se essa pessoa para de performar, se essa pessoa quer outra coisa, a imagem dela com tudo. Mas eu acho que é muito do perfil da própria pessoa que você está trazendo para perto. Porque normalmente você não faz uma sociedade com alguém que caiu de paraquedas, né?
É alguém que veio de uma indicação, alguém que veio com boas referências, né? Que seria o mínimo para você pensar em dar um passo como esse. Eu acho que o tempo que vai dizer se essa alternativa é uma boa alternativa, mas é uma movimentação do próprio mercado, né, Léo? Mas aí, cara, eu até fiquei curioso, porque você tinha falado Aham. antes ali, que você já viu várias agências de lançamento fecharem por, enfim, fazer um movimento errado. Várias, E, cara. querendo ou não, é uma área um nicho um pouco mais delicado de se trabalhar. Uhum. É muito rentável, né, até mesmo no curto prazo, mas é muito Aham. delicado. Por que você acha que tão poucas agências acabam conseguindo dar certo, de fato, nessa área de lançamento? Porque eu acho que a maioria das agências que vão trabalhar com lançamento ou com qualquer outra metodologia, elas surfam a onda, elas querem surfar uma onda porque alguém está surfando, entende? O dinheiro, elas procuram o dinheiro, não aquilo que elas são boas ou bons, entende? Onde é que está o dinheiro? Está no lançamento? Vamos fazer lançamento. Onde é que está o dinheiro? Está fazendo inbound? Vamos para o inbound. Onde é que está o dinheiro? Está na consultoria comercial? Vamos para cá. Onde é que está o dinheiro? Está no tráfego. E aí a pessoa acaba migrando toda hora e não se torna o quê? Um especialista em nada. E quem se torna especialista, Léo, acaba se tornando especialista na metodologia e não na atração de clientes para você prestar o serviço. Esse é um problema, perfeito? Então é o seguinte, eu estudo sobre lançamento, eu estou num curso, estou numa mentoria, numa comunidade, beleza, cara, isso não representa nada se você não tem um bom cliente para você seguir esse processo. Nós estávamos falando até pouco tempo agora sobre sociedade, inclusive, com os clientes, entende? Então, cara, para você trazer um cara para ser teu sócio, você imagina o nível de prospecção que tem que ser para chegar numa pessoa como essa. Perfeito? Então, aquela agência que fica buscando dinheiro de curto prazo, sabe aquele tipo de profissional que está interessado só no pão do dia, na notícia do dia? É o curto prazo. Ele quer o dinheiro agora, sabe? Ele não entende que ele tem que construir uma plataforma, cara, que vai sustentar ele por muitos anos, talvez por uma vida. Perfeito? Para isso, ele precisa entender, sim, sobre o que é necessário para gerar sucesso para o cliente. É inbound, é lançamento, é tráfego, é consultoria, é fazer site, é fazer e-commerce, mas mais do que isso, qual é a estrutura que precisa estar abaixo para sustentar essa entrega, perfeito? Então essa ânsia de trocar tudo dentro, a pessoa vai lá num congresso, vai num evento digital, e aí vem um cara lá, por exemplo, aqui semelhante ao Diego e diz, cara, eu comprei num lançamento tal. Beleza, mas o Diego sabe que ele e mais outros centenas só tomaram na cabeça com o lançamento. Então a questão aqui não é a metodologia, é o quê? É o profissional, é a agência, é a organização. É alguém que se ele focar fazendo tráfego para negócio local, vai performar, se ele focar fazendo para e-commerce, vai performar, entende? Porque é muito mais o profissional do que a própria metodologia. E ao longo do tempo, quando o mercado cada vez vai ficando mais aberto e com mais ofertas, essa tese, na minha visão, ela se sustenta cada vez mais, entende? Não é sobre o segredinho que você tem, porque todo mundo sabe fazer a maior parte das coisas. Mas, cara, é sobre a confiança que você passa com o cliente. É sobre a maneira como você prospecta. É sobre a forma como você atende os clientes, como você organiza os processos. E por isso que você quebra, né? Eu falo bastante isso, cara, a gente tem agência há 12 anos. Nós vamos fazer agora em outubro 13 anos de agência de marketing e tal, prestando essencialmente, a essência, o mesmo serviço. Perfeito? O core business. Né? Por que a Blueberry é uma das agências que mais tem clientes no Brasil? Não foi de uma hora para outra, entende? Não foi de uma hora para outra. Pô, a gente foi aprendendo, testando, errando, fazendo, esticando, colocando isso aqui, tirando isso aqui, entendendo, treinando o time, formando pessoas, capacitando, e as coisas vão acontecendo. E para fazer qualquer tipo de mudança, não quer dizer que a gente não tem velocidade, mas, cara, é uma mudança de longo prazo. As pessoas nos perguntam, por que vocês não vendem esse serviço? Por que vocês não vendem aquilo? Cara, porque eu tenho esse entendimento que o Diego comentou aqui agora. Eu tenho uma agência. E se eu for colocar cada vez mais serviço, eu vou ter que, cara, ter uma camada de pessoas que vai exigir treinamento, que vai exigir processo. Se eu não tiver demanda aqui, eu vou só inflar minha operação e não vou conseguir ser competitivo. E o que as pessoas fazem? Começa a fazer um lançamento, começa a qualquer outra coisa, a pessoa vai inchando cada vez mais a agência sem a certeza de reposição de cliente. E aí, tu tá fadado ao fracasso. É aquela história. Eu quero ter uma geladeira enorme, que ocupa um espaço enorme, que ela custa muito, só que ela só vai ser eficaz, talvez, se ela estiver cheia de alimento ali dentro. Né? A demanda for alta. Senão você cresce bastante em estrutura. Então,
Esse eu vejo que é um problema, né? E muitas vezes também essa questão de escolher o cliente errado, né? Porque para qualquer agência isso é desafiador. Mas para uma agência de lançamento é muito mais. A gente teve um caso de um dos clientes que a gente faz lançamento aqui, que um cara do mercado, um cara conhecido, né, um bom profissional com nível executivo de empresa, Léo conhece essa história, executivo de empresa grande, cara, né, empresas, não vamos dizer obviamente aqui as empresas, o cara foi lançar, não deu certo, o cara chegava atrasado, um negócio assim. CEO de multinacional, né, cara? Aí vendeu pouco, vendeu tipo nada, deu prejuízo, tipo assim, 2 ou 3. Só que ele falou, não vou entregar, se vira, tô fora. E aí tu fez todo um trabalho, eu não vou ficar entregando para 3 ou 4. O cara não entendeu que aquilo ali não era uma fonte de receita de agora, é uma empresa, cara. Tu tá criando uma empresa. Né? Então acho que é um ponto que a gente tem que ser considerado para não ter furado, né, Léo? Boa, Gui, boa. Eu posso contribuir, Com talvez, claro, cara, à vontade. na minha visão. Cara, a gente fala, o Diego tem uma agência de tráfego e uma agência de lançamento. Na nossa visão, minha e do meu sócio da agência de lançamento... Como é que é o nome do teu sócio, mano? Faz Leandro. Um abraço pro Leandrão Ô, aí Leandro, também. Né? Estamos juntos. Vai estar com a gente aqui amanhã na imersão, não? Não, ele não pôde veio? vir, Pô, cara. prazer, quero te conhecer, eu, Leandro. Ó, o cara Fazer dupla Top. comigo, né? Gente fina. Leonardo. A gente tem essa visão seguinte, ele também tem um serviço, ele é videomaker, faz locução também e tal, tem a empresa dele, é a principal fonte de renda dele. Assim como a agência de tráfego, a Gol, é a minha principal fonte de renda. Legal. E a gente tem ciente, e os nossos especialistas que aceitam vir com isso, com a gente, eles estão cientes disso também, que os lançamentos são um extra. Um extra que a gente se dedica muito, que a gente está de olhos abertos, se estruturando, não vai deixar passar nenhum especialista bom, mas é um extra. Então a gente se especializou, cara, num tipo de lançamento, num processo de venda, que é um processo de vendas rápido e que a gente precisa ficar um bom tempo gerando demanda reprimida. Então, por exemplo, naquele lançamento lá que eu comprei uma casa, cara, claro, a gente ficou 1 ano sem lançar. Então a gente lançou ali em questão de 2, 3 semanas, um lançamento muito rápido no WhatsApp ali, o Método Meteórico, não sei se você conhece. Conheço. E esse é o tipo de lançamento que a gente é muito bom. Só assina embaixo, posso garantir. Selo de qualidade. E inclusive os mentores aí, gente grande dos lançamentos falaram isso pra gente, validaram isso também, a gente ficou bem contente. E os nossos resultados também falam por si só, né? Então é um tipo de posicionamento que faz com que eu tenha tempo para me dedicar na Gol, que é a minha principal fonte de renda, que é o que paga o meu salário, paga as contas. Cara, se der ruim no lançamento, não vou quebrar. E até se der ruim, eu já calculei tem até todos caixa, às vezes, para isso. eu já calculei o cenário pessimista, pode dar ruim, até o que pode dar muito bom. Nesse último lançamento deu muito bom, mas eu sei que no próximo eu já tenho um cenário realista, um pessimista. Nossa, excelente. Então os especialistas também estão sempre muito conscientes, são nossos parceiros ali, viram amigos, sabe? Tanto é por isso que eles têm condições de talvez virar uma sociedade depois. E para o especialista, vou adivinhar, mas normalmente também ele não depende do lançamento quando dá bom. Não, exatamente. Né? Então são pessoas ali, a gente tem A energia inteira dele não tá para aquilo. Tá. Financeiramente, normalmente é uma pessoa já saudável. Exato. E tipo assim, quero fazer, amo isso aqui, só que eu não tenho necessidade de ficar... Excelente. Isso aqui não pode dar errado 2, 3 vezes para poder dar certo lá na frente, né? A pessoa não tem Exatamente, cara. Até o especialista que a gente fechou agora, que a gente vai gravar o curso agora Pra você ter uma ideia, ó, como a gente se dedica mesmo, cara. Eu aluguei o Airbnb, a gente vai ficar 1 semana, eu e meu sócio, nós vamos produzir, e até equipamentos, a gente alugou uma lente aí de 12 mil para ficar 1 semana. Um Celta, no caso. Exatamente. E o especialista já tinha produto gravado, a gente já tinha uma opção de ficar com o produto gravado, de comprar, e a gente tem o nosso jeitinho de fazer, a gente vai fazer bem feito, cara, e por isso que a gente vai ficar imersivo lá 1 semana. E é para lançar esse ano ainda, é para editar em 1 semana e botar para lançar com qualidade. Mas você falou sobre a questão de, por exemplo, hoje a Gol, né, que é focada em tráfego, então ela acaba sendo focada em serviço de marketing digital geral, vamos falar assim, né? Enquanto a empresa de lançamento você tem lá como um extra, digamos assim. Exato. Como é que você faz para conseguir gerenciar hoje e tocar as 2 empresas simultaneamente? Como é que é essa rotina? Esse é o meu principal desafio, né? Eu sei que uma hora vai bugar alguma coisa, eu tenho ciência disso e eu estou bem com os pés no chão nas 2 coisas. Aí uma coisa que a mentoria do Gui ajuda muito cara, se eu não tiver um processo comercial
trazendo clientes, uma hora vai acabar. A gente perde cliente todo mês, que é cliente de negócio local, né? Churn. Então, o que eu estou fazendo? Estou estruturando a Go, bem devagarinho, tá? Estruturando é uma palavra bem forte. Estou contratando as primeiras pessoas agora para o comercial, para eu poder sair dessa parte. Já vai me livrar um tempão. Nossa. Aí eu vou poder pensar até mais na parte estratégica da Go, contratar até outras pessoas. Inclusive, quero mandar um abraço para o Vinícius e para o Eduardo, que são meus parceiros da Go, o gestor de tráfego e o designer, que são aí o pessoal que dá conta. Obrigado pela parceria de vocês. E a gente está trazendo agora a gente para o comercial da Go, então, que vai me liberar um tempo, e aí vamos... Um ponto importante para você organizar, independente se você tem 2, 3, 4 operações, é você entender, primeiro, que não adianta você ganhar dinheiro. Você tem que ajudar pessoas a ganharem dinheiro com você. Você precisa fazer os seus funcionários ganharem dinheiro. Segundo, você precisa transformar a sua agência em uma agência formadora, para que não haja dependência de ir no mercado e buscar um casa sênior. Você pode ir hora ou outra e buscar, mas não sempre, porque não vai se sustentar. E terceiro, você precisa vender uma visão de futuro para os colaboradores. E tem que ser algo íntegro, honesto, né? Não vai enrolar ninguém. No sentido, cara, eu quero contar contigo, isso aqui vai vingar e você vai desfrutar disso. Agora, juntos a gente tem que executar esse plano. Por quê? Porque senão você vai fazendo o quê? Você até tem inteligência para se posicionar como um profissional diferente, um cara de alto nível. Entretanto, aquela inteligência estratégica está só em você. E aí você começa a ter o medo de formar alguém. Mas se esse cara aprender e sair? O problema é se ele não aprender e ficar. Por quê? Você está pagando um cara médio que vai dar problema, que não vai entregar. E aí tu daqui a pouco tu vai casar, tu vai ter um filho, tu vai querer fazer uma viagem. Não quer dizer que você vai se ausentar totalmente, mas em algum momento você vai ter que sair da empresa, querendo ou não. Pode adoecer, né? E aí fica aquele... Eu tive agora há pouco, participo muito, o Léo sabe, né, de imersão, de treinamento fora, tanto ensinando e muitas vezes, a maior parte, inclusive, aprendendo, né? E eu tive numa agora no G4 lá, e um dos sócios lá, o João Vitor, foi uma coisa que me marcou muito, ele estava falando sobre esse tema. Ele pegou, mostrou uma foto de um acidente de carro, assim, um carro detonado, baixo teto, assim, ó, perda total detonado. Ele assim, cara, eu tava nesse acidente aqui, eu e minha esposa. Falou como foi, tal. E assim, eu saí do carro, minha esposa ficou presa nas ferragens. Primeira ligação que eu fiz, sabe, foi pra quem? Pro meu sócio, pra dizer que eu não podia ir trabalhar no outro dia. Porque a gente tava, e era no Natal, e ele assim, eu fui pro hospital, eu trabalhei no hospital, cara. Porque, daí tá falando sobre esse ponto. O negócio tava indo, só que totalmente dependência. E eu acho que a gente tem que ter essa maturidade de fazer uma empresa, ainda que o lucro não seja tão alto, mas que sustente boas pessoas, entende? Não pode ser só para você, senão não é um negócio de longo prazo para os outros e necessariamente vai ser para você. Já vi muita agência, cara, muita, inclusive algumas que estão na mentoria, são quase 700 agências na mentoria, que a pessoa da frente está surfando uma onda, só que ela quer surfar sozinha. E aí o que acontece? Quem está lá do outro lado, cara, faz conta, né? Não tem problema, eu dou a vida por isso aqui, mas calma aí, tem que vir de alguma forma, né? Financeiramente, oportunidade, desenvolvimento, né? E vejo um grande problema também, Diegão, que quem fica preso nessas amarras e não consegue administrar, cara, é que a pessoa, eu não sei porque ela entendeu que ela não pode ensinar o segredo. E ela fica como se fosse um diferencial competitivo dela contra os próprios colaboradores. Outro problema, entende? Porque, cara, se ele não aprender por você, se ele for bom, ele vai aprender com outro. É pior ainda, né? É igual aquele líder, por exemplo, de vendas, que o cara Alguém já teve esse problema em alguma empresa? Que o cara te sacaneia para tu não crescer? Já aconteceu? Cara, eu ouvi muitos, inclusive clientes, né? Acontecer isso. Pô, o cara segura, eu sempre falo, cara, se o cara for bom e for do teu time, cuida dele. Por quê? Porque ele vai te passar. E é melhor que ele te passe gostando de ti, porque ele te leva junto, cara. Melhor que ele te passar e te deixar para trás. Entendeu? Cuida da pessoa, dá oportunidade, né? Investe. Então, acho que assim, investir em formação de talento
para que você consiga tirar aquele grosso daquela dificuldade que você tem de tempo, né, de problema. Isso é essencial para quem quer tocar operações em paralelo, ou porque, obviamente, quem está crescendo, né? Eu vejo muito pelo exemplo aqui da agência, cara. Muito pelo exemplo da agência. A gente já passou aí de 80 colaboradores e com muitos desafios. Hoje eu vejo que a gente tem muito mais desafios do que tinha, né? E eu acho que qualquer agência que se preza, se esforça, com velocidade, ela sai do zero para um nível legal. Agora, dali em diante, se não pensar como empresa grande para você e para os colaboradores, é só problema. É como diz outro, é dali para trás. Então, fica aí uma orientação, né, para quem pensa em crescimento, ou que se vê ocupado ou que está crescendo, né? E até você estava falando sobre a questão de formação, de investir, né, nos próprios colaboradores. Eu lembrei de um estudo, cara, que eu estava fazendo esses tempos com relação à parte de investimento em formação, em cultura de time e tudo mais. E uma média no Brasil hoje é de que anualmente as empresas investem em cerca de, no máximo, R$ 1.700 por mês, por ano, na formação de seus colaboradores. Então pensa, cara, R$ 1.700, divide aí por ano, né, em 12 meses, vai em 120 pila. R$ 120 por mês. Cara, eu lembro que antes de eu entrar na Blue, só no que a Blue me passou de material, de conteúdo, de coisas que eu tinha que adquirir para poder pegar o processo, a Blue não me conhecia. 5, 10 mil reais. A Blue não me conhecia, não sabia quanto que eu ia entregar, o quanto que eu ia performar, mas investiram, porque entendiam que para minha rampagem isso era fundamental. Boa. E isso é um trabalho contínuo. Cara, eu preciso continuar desenvolvendo isso ao longo de todo o tempo. Eu estou aqui há 3 anos e constantemente eu sou motivado e a Blue, né, fornece todas as ferramentas para o cara continuar se capacitando. Porque se eu não foco nisso, né, e o Gui mesmo fala, pô, cara, óbvio, eu tô aqui na agência, tem caras que são muito melhores do que eu em várias frentes, mas tem pessoas que manjam muito mais que o Gui também de outras frentes. Muitas. Né, e a agência dá liberdade para isso. Então, alguns vão falar sobre intraempreender, né? Empreender dentro do próprio negócio. Tá muito na moda esse termo, né? Então, cara, é algo que é um caminho sem volta, não adianta, não tem pra onde escapar. Mas aí, mudando um pouquinho a roda do assunto aqui, eu fiquei bastante curioso, porque a gente falou sobre agências que crescem dentro da parte de lançamento, tanto da parte de tráfego, agências que acabam, né, ficando para trás, acabam não conseguindo escalar. Mas hoje, como é que eu trabalho, por exemplo, o churn com as duas frentes? Tanto o churn, por exemplo, das agências de tráfego normal, quanto o churn das agências de lançamento. Como é que eu tenho que lidar com cada um desses perfis de clientes para evitar esse churn? Cara, no meu caso, a agência de lançamento não tem churn há 2, 3 anos. Tem só os que a gente demitiu, porque aí é uma questão de trazer o parceiro certo, né? Né? Trouxe o parceiro certo. Um dos nossos experts, por exemplo, ele mora na mesma cidade do meu sócio, e o outro mora na minha cidade, próximo da minha cidade. Então a gente tem relacionamento muito próximo, muita liberdade para falar, amigo, amizade. Então, para o cara aí procurar outra agência de lançamento, a não ser que ele não valorize isso, né? Mas se ele não valoriza isso, a gente nem traz ele. Então, mas como que você lida? Qual que é a diferença na sua visão de perder um cliente de lançamento e um cliente de negócio local? O impacto? O negócio local a gente perde todo mês, né? Perde 2 ou 3 todo mês, você repõe 5, 6. Um impacto calculado, né? Tem ali o cálculo. No negócio local não tem muito impacto. Claro que é ruim perder, né? O lançamento, né? O cliente, né? Ninguém quer perder. A gente sempre quando perde, o que aconteceu e tal. Um dado legal é que a gente tem perdido clientes nos últimos meses e eu converso com as pessoas, cara, não, é mudança interna, então se tá tudo certo com o nosso produto, com nossa prestação de serviço, beleza, sempre tem que melhorar, mas olha, esse cliente saiu, não foi por nossa culpa, elogiou, inclusive indicou outros. Tem casos, a gente não é perfeito, tem casos que o cliente sai porque xingando, a gente errou, enfim, vamos analisar. Pode acontecer uma prestação de serviço também. Mas o impacto em relação ao impacto de perder clientes de negócio local é bem menor. Se eu perder um desses especialistas, por exemplo, se eu perder esse especialista, esse expert que fez o lançamento que eu pude comprar uma casa, né, entre parênteses, bem entre aspas, né, aí eu sei que ano que vem eu não vou ter esse extra, né? Não vou ter essa fonte de renda ali. Então é um impacto bem legal, mas como as minhas contas e a minha vida está resolvida dentro da agência de lançamento, está tudo certo. Né? Agora, se eu tivesse só a agência de lançamento e eu perder um expert, eu perdi 50% do meu faturamento ou mais. Né? E o problema disso, né, Diegão, Léo,
é que quando você perde um cliente que representa um número X de faturamento, com ele, cara, você tem um passivo que vai ficar em casa, que é ferramenta, que é colaborador, que é uma série de coisas que é difícil de você realocar, né? Então, por exemplo, se você perde um cliente de gestão de tráfego normal que te paga R$2.000 por mês, o perfil de cliente aqui da Blueberry, por exemplo, no volume, na massa do cliente da agência, né? Tá bem, a gente dá a vida por ele, mas enfim, não deu certo, enfim, vai entrar um outro, assim por diante. Agora você perde um expert, um cara que você tem 2 deles, que ele te trouxe um tanto no faturamento, tem a perda financeira, tem o passivo de equipe, de parceiros, de terceiros que está perto, e tem a perda emocional, cara, que tem que ser calculado. Que isso é tipo, não faz bem pro teu estômago, entende? Né? Não faz bem pra tua pele, pro teu estômago, pra tua saúde, pro teu sono. E por isso que tem que pensar em entrar nesse negócio. Né? Acho que resiliência é tudo, inteligência emocional é tudo, porque o impacto de uma perda de um cliente desse, cara, que na maior parte dos casos é um sócio, ou tem projeção de ser um sócio, é muito grande. Porque às vezes você vai ter que ver um cliente desse crescer na mão de um outro por uma semente que você plantou. Nossa. Entendeu? Eu já tive caso sim, cara. E mais do que se você só plantou, até tá bem. A primeira vez que você plantou, regou, cuidou, podou, fez todo o trabalho e por uma ocasião, às vezes vem um conta uma conversinha, cara, né? Pois é, lá aqui eu te cobro um pouquinho menos, ou ali vai ser um pouquinho melhor, e o cara vai lá e vapo, te deixa na mão. Eu perdi um desse caso por imaturidade minha mesmo. Maturidade, falta de experiência de negócios. Não. E eu lancei o cara, ele era um... Nossa, se eu falar o nome aqui, a galera vai conhecer. Não fala o nome. Mas se falar, nós vamos ter que cortar aí. Mas eu fiz o primeiro lançamento dele, um lançamento de semente ali. Eu lembro que na época a gente investiu R$5.000 e voltou quase 100. Tá. Na época. Aí ele estava na pandemia, todos os eventos dele tinham sido cancelados e ele teve essa... Opa, esse cara aí, isso aqui dá certo. Aí ele me fez uma oferta, que não era uma oferta ruim, na época eu achei ruim. Era de parceria, eu recusei. Eu me arrependo. Aprendi com isso. E o cara hoje, nossa... Tony Robbins. Morava lá em Palo Alto, não sei aonde. Hoje ele tá voando. Boa. Caramba, cara. E, pô, a gente vê que, a gente falou de novo, né, falando da questão dos ovos numa cesta só, e não adianta, óbvio, é uma característica já dos clientes de lançamento que o LTV ele seja maior, até porque esse cara ele entra comigo, eu crio o produto, eu gero relacionamento, né, ele pode virar uma Tu é sociedade lá dono na do frente. produto, cara. Tu é dono, Também, né? exato. Em alguns casos, né? Tem casos, eu vejo assim, de agências, perdão, tu leva a pergunta, é que hoje eu vejo um movimento da sociedade, mas tem muita agência, tem alunos aqui, tem agência de lançamento relevante, que não. Desenvolve só a parte Prestação de serviço. Né? Boa. Pode concluir. Boa. E uma dúvida, né, que alguns acabam tendo assim, pô, Léo, eu trabalho com só uma taxa, por exemplo, trabalho com a sociedade, e né, o Bruno já falou que ele opta pela sociedade, mas queria ouvir do Gui também, o que ele pensa hoje, se existe um movimento que seja mais ideal, que seja mais adequado, por exemplo, trabalhar com modalidade 50-50, 50-50. No lançamento? No lançamento. Ou, por exemplo, com uma taxa e uma porcentagem. Eu acho que você tem que olhar muito a tua própria realidade. Porque se eu te perguntar assim, tu quer ser sócio do negócio ou ganhar por mês a resposta lógica, eu quero ser sócio do negócio, né? Só que as pessoas olham às vezes o bônus de ser sócio do negócio, né? Também, né? Cara, é um contrato de sociedade, cara, entende o que é isso? Né? Que pode te afundar, pode te endividar. Então assim, semana passada a gente recebeu aqui na agência, o Léo sabe, um dos maiores aí, especialistas em lançamento do Brasil, um cara que atende muito, um amigo nosso, não vou dar o nome aqui porque eu vou citar casos de cliente dele. E ele falou assim, olha, eu não faço mais sociedade. Eu cobro uma taxa alta proporcionalmente, estou falando de R$80.000 por mês, R$70.000 por mês, proporcionalmente ao cliente que você pega. E eu já preparo o meu cliente sabendo que ele vai sair. Que as pessoas se enganam, que o cara vai ficar... A visão dele, né? Que as agências se enganam que o cara vai ficar com você para sempre. Não vai. Ele assim, então eu já faço, cara, se você quiser um dia sair, eu inclusive te ajudo a montar a tua própria equipe. Mas você vai assinar um contrato aqui de 1 ano, tantos por mês, e aí você avalia. Se protege, rentabilidade alta, né? E ele se protege. Então é uma visão diferente. Enquanto eu também conheço outros especialistas que pensam totalmente o contrário, né? Pô, talvez eu quero pagar o preço de receber menos, ou até investir no início, mas eu, de certa forma, por conhecer o produto, por conhecer o expert, por conhecer também o meu próprio trabalho,
eu vou apostar em um crescimento de longo prazo e ter uma outra empresa. Acho que a diferença aqui, gritante de um modelo para o outro é que nesse modelo de prestação de serviço você não pode ter poucos experts. Não pode. Você tem que ter comercial. Exatamente, você vai ter que ter uma rotatividade, então contratos maiores, tem que se preocupar com um FII um pouco mais alto, especialmente um FII mínimo, né? Porque Fora, uma equipe, fora né, variável. E do outro lado é o oposto. Você tem que ter poucos experts, selecionar a dedo esses experts, se precaver com bons contratos, óbvio, desde que você se garanta, né? Porque se você faz um mau serviço, o cara vai dar um jeito de escapar, né? Eu acho que esse segundo modelo, ele se adequa mais a agências que fazem o 360 mesmo, assim, né? O cara tem habilidade de tudo, ele sabe opinar no produto, né? Ele não entende só sobre o lançamento, né, cara? Entende sobre a produção, entende sobre conteúdo, entende sobre o mercado, entende sobre o cliente. Então, agências mais maduras, que o segundo modelo funciona mais. E o primeiro modelo, eu acho que funciona mais para quando você quer assumir só a parte de serviços digitais, digamos assim, prestando serviço digital, e não vai participar tanto na parte do produto, assim. Boa, cara. E até ouvindo de você também, Gui, qual dica que você daria, cara? Entendendo que existem esses dois modelos, né? Entendendo que existe também a questão do tráfego, como a gente falou, e né, tráfego para negócio local e lançamentos. Qual dica que você daria para quem está no meio do caminho hoje e não sabe qual linha seguir? Ou seja, o cara quer focar em um, mas não sabe se ele foca no tráfego, se ele foca no lançamento, qual tipo de você inteira trabalhar? Cara, começa com um negócio local. Começa com um negócio local. Por quê? Porque o risco aprendizado, o custo aprendizado vai ser muito menor, entende? Então você consegue ter clientes mais rápido, você consegue ter uma velocidade ali na prospecção, fechar mais contratos, aprendendo. Então se você está iniciando, você vai entender aquilo. E quando você tiver já uma segurança, cara, eu tenho aqui 10, 15, 20, 30, 40 contratos por mês que me pagam 10, 15, 20, 50, 70 mil reais por mês. Agora eu posso fazer uma transição de buscar com calma um expert, fazer uma prospecção um pouco mais cautelosa, e aí eu faço essa transição. Se é que eu quero fazer a transição, posso manter esse lado aqui de segurança e arriscar. Não sei se foi algo até parecido com o que você fez, ou Diego, dessa forma. Foi, cara. Eu só foi um pouco mais bagunçado. Eu tava fazendo os dois e uma hora eu resolvi de maneira abrupta parar com o negócio local, ficar só com o lançamento, me ferrei. Né? Tive ali, até esse caso do grande expert ali, que aconteceu ali, né, nessa hora, mas depois eu botei a cabeça no lugar e fiz exatamente isso. Negócio local, que é um negócio mais controlável, mais escalável, mais rápido, não tem uma curva de aprendizagem tão grande, é mais simples, né? Aí para me manter e crescer. Mais replicável. Né? Mais replicável. Boa. E o que vier de especialista, que tem esse perfil que eu falei antes, junto com o meu sócio ali. O meu sócio também foi uma coisa muito boa, porque daí tirou um monte de peso das minhas costas. E, tô dividindo meio a meio lá com o meu sócio. Sim, eu divido meio a meio com o meu sócio, mas eu ganho muito mais hoje dividindo com ele do que quando eu fazia sozinho. E ele tem uma habilidade complementar, provavelmente diferente da tua. Exatamente, tem uma habilidade que eu não sei complementar, além de ser meu amigo de longa data, né? E então hoje o lançamento ele é ainda um extra, pode ser que mude ali na frente, mas se mudar vai ser muito com os pés no chão, tanto meu quanto do meu sócio. E a agência de tráfego é o meu foco, 80% hoje do meu trabalho é na Gol. Estou formando equipe comercial agora, enfim, que vai me liberar tempo aí para pensar mais estrategicamente a Gol e também para poder focar ainda mais nos outros negócios. Boa. E para a gente já finalizar, Diegão, até depois o Gui pode assumir a palavra, o que você considera, cara, que foi o maior aprendizado que você teve dentro da mentoria? Porque você comentou, né, que você estava prospectando já, você comprou mentoria, foi algo que te chamou a atenção. O que foi o maior auxílio, a maior ajuda que você teve com o acompanhamento da mentoria? Cara, eu posso dizer várias coisas aqui, mas eu acho que a principal para mim, cara, foi a mudança da minha postura. Nossa. Porque agendar reuniões eu agendava. O script, eu fiz poucas adaptações até agora e veio dando certo. Mas quando eu ouvi o Gui falando daquele jeitinho dele, muito catarinense assim, pô, sério, você fatura só isso? Pô, mano, mandando áudio pro cara, ó, tamo junto. Eu não falava essas coisas, eu era formalzão, assim, sabe? Eu tinha um negócio de ser empresa séria e fodona, desculpa, corta aí.
E isso eu acho que me travava, isso me deixava travado mesmo, sabe? Me deixava pesado o serviço. Boa. E quando eu vi o jeito que o Gui falava com os clientes, cara, o cara Naturalidade, fala a leveza assim, ali, né? a leveza, exatamente. Eu comecei a aplicar isso nas próximas reuniões, foi ali quando eu fechei lá 80% das reuniões, só Legal. adicionando aqui algumas palavras. Sério? E as reuniões fluíram muito melhor e eu muito mais tranquilo. Foi isso, cara. Coisa boa. Cara, que legal. Acho que essa mudança de postura, ela é mais importante do que a metodologia. Ah, você tem 200 aulas na mentoria, mas se você não entender essa mentalidade, cara, você vai ficar para trás. Você vai sempre buscar o segredinho, mas não entender, cara, a primeira construção tem que ser em você mesmo. Né? A gente não quer comprar do vendedor, cara. Você não quer comprar do vendedor. A gente não quer comprar da empresa. A gente não quer ser cliente, a gente não quer ser mais um cliente. Né? Eu quero fazer uma aposta financeira em um produto ou serviço que alguém me passou confiança ou me deu possibilidade de ganho no mesmo nível a conversa. Entende? Eu acho que, se é que há, não diria segredo, mas uma forma como a gente se posiciona aqui na agência, diferente também de outras agências, é assim. Todos os consultores, perfeito? Né? Eu quero que você seja informal no limite sem usar gíria. Ok? Se eu vou ligar para um cliente para prospectar, cara. Olá, boa tarde. Qual é o seu sobrenome, Diego? Leonardo. Leonard. Olá, boa tarde. Gostaria de falar com o senhor Diego Leonard. Quem falar aqui é Guilherme Nagel, da agência Blueberry. Por gentileza. Cara, Era assim que eu fazia. não tá errado isso aqui no nível... Agora, quem que faz essa apresentação? Quem faz essa apresentação? Apareceu uma foto aí do... provavelmente filho do Nicolas. Né? Mas enfim, quem faz essa apresentação? Cara, é alguém que está tentando te vender. Agora, se eu ligo, opa, boa tarde, passa o Diego aí, por gentileza. Quem fala não é o Gui aqui da Blue. Da onde não, já sabe até do que se trata, eu falei que iria ligar para ele agora. Quem que trabalha assim? Cara, é um parente, um amigo, um cliente, uma pessoa sem formalidade. Né? E isso tem que ser levado para onde? Para o e-mail, para a prospecção nas redes sociais, para o WhatsApp, para o telefone, para reunião em vídeo. Aquilo que até o Diego falou, né? Alguém que eu quero me relacionar. Lógico, cara. Em tudo. Olha o que você falou, você prestou atenção. Cara, o expert, que são pessoas, são meus amigos. O meu sócio é um amigo de infância. Cara, tu faz negócio com esses caras, mano. Tu tá botando o pão do teu... Tens filhos, não? Não. Vai ter, talvez, quer ter? Não. Sim, Quer sim, ter? com Então, certeza. cara, tu tá botando o pãozinho dele, do futuro, o Dieguinho, lá na mão dessa pessoa. Entende? E olha a informalidade como você trata. Você fala, ó, meu sócio é meu parceiro, cara. O meu cliente hoje é meu amigo. E o nosso cliente quer ter essa percepção de alguém que está prospectando. A gente teve eu não sei se tu assistiu, tu não assistiu no treinamento de quarta, que o Léo também não, mas que eu faço com os pré-vendedores de prospecção fria. A gente passa no Triplo X. E aí eu te pus uma ligação para escutar. E sabe o que o cliente falou? Ele falou assim, ó, cara, só vou te dar uma dica, cara, mas melhora um pouco essa tua apresentação, porque já teve uns quantos que usaram a mesma apresentação. E a forma que o cliente começou a dar um feedback, mas lógico, uma pessoa que está em treinamento, que está começando, né? Acho que era o Gabriel, se não me engano. E tal. Mas ele meio que se saiu bem na hora. Ele, cara, porque assim, um dos sócios aqui, o nosso CEO, ele forma agências, ele forma essa método, então até é provável que talvez seja um aluno. Ele escapou na hora, ele conseguiu... Ele comentou isso comigo. Ele conseguiu escapar ali na hora, né? Que foi até uma boa ideia, mas o quê? Cara, o cliente sente a formalidade, cara. O cliente sente a formalidade, entende? Em todas as áreas. A pior coisa do ser humano, Diego, é você entrar num ambiente e sentir que quem tá entrando, ou que aquele ambiente não te aceita, ou que você não tá sendo, ou que você não tá aceitando as pessoas daquele ambiente, sabe? Você chega num lugar aqui, vamos gravar um podcast, digamos que se chegasse aqui eu tivesse de terno e gravata, o Léo também, tu já ia dizer, putz, cara, me lasquei, o ambiente não tá me aceitando, não somos iguais, perfeito? Alguém vem, você chegou num lugar e o cara começa a falar outro idioma e tu não fala, cara, tu se sente um merda, entende? Um nada. Então, o que o cliente quer do outro lado no final do dia? Cara, ele ser acolhido e receber uma entrega por alguém que está no mesmo nível, ou mais, ou no mesmo nível. Então, essa formalidade, ela deve ser usada em alguns casos. Eu estou prospectando um advogado, eu estou prospectando... Eu vou entender também aquele ambiente. Mas, na maioria, negócios locais, empresas menores, esse é um problema.
Léo, o que temos mais aí pra gente debater? Estamos se caminhando pro final. Enfim, cara. Diegão, eu quero, de bate pronto, cara, te agradecer muito, de coração, por você ter vindo. Amanhã vai estar na imersão, né? Com a gente aqui, amanhã e sábado, né? Vai ser um tempo muito especial, que a gente preparou um tempo muito especial aqui pros alunos. Mas quero te agradecer por você estar aqui com a gente, cara. E quero que você também fale um pouquinho, rapidamente, também da Gol, enfim, o trabalho, o serviço que vocês prestam, enfim, né? Momento Merchan. Né? Cara, quem agradece sou eu. Foi um prazer estar aqui mesmo. Foi dos prêmios que eu ganhei, foi o melhor, Legal. com certeza. Tá aqui, vou te conhecer pessoalmente, conhecer o Léo, toda a Blueberry aqui. A Gol é uma agência focada em tráfego pago e atualmente a gente está com bastante foco e ênfase, atualmente há bastante tempo, em empresas de imóveis planejados e marcenaria. Então, meu primeiro cliente foi uma empresa de imóvel planejado, a gente está com esse cliente há 8 anos, então a gente desenvolveu muita coisa ali que se aplica em várias outras empresas e graças a Deus a gente tem tido sucesso. Então a gente desenvolve todo o processo comercial, e a principal parte a geração da demanda, e também ajudamos na organização do processo comercial para que essa demanda que a gente gere realmente seja bem tratada lá na ponta do cliente, né? Então, Legal. desde tráfego, CRM... Tem quantos clientes lá hoje? Hoje a gente tem 16. 16 clientes. E o objetivo é crescimento até o final do ano, o médio prazo aí é chegar em quantos clientes? No teu pensamento? Cara, eu vou te dizer assim, eu vou falar uma coisa ruim aqui agora, eu não tenho meta, cara. Tá. Eu quero, Vai mudar assim, essa mentalidade no final de semana. Final de semana agora muda. Final de semana exato. muda. Tem A partir de amanhã já mudou. tem um treinamento específico seu para mudar essa Mas eu mentalidade. não tenho, porque, assim, cara, toda vez eu tá que nem a Dilma, no caso. eu faço uma meta que eu nunca consigo, não dá certo. Daí eu pensei, não, deixa aí, vamos ver. Mas assim, eu quero, por semana, ter no mínimo um cliente por semana. Tá. Contratando equipe comercial, então eu quero chegar no final do ano. Modesto. Uma característica a meta ela tem que ter 3 pontos, né? Ela tem que ser específica, realista e desafiadora ao mesmo tempo. Porque tem pessoas, cara, que não se desafiam pelo simples fato de ter meia frustração, né? Então, quando eu coloco uma meta aqui na agência, lógico, eu analiso o cenário, analiso o mercado, as possibilidades, né? Aquela SWOT padrão, né? Ponto forte, ponto fraco, oportunidade, ameaça. Mas eu sempre recomendo, cara, coloca uma meta que seja algo que vai te satisfazer dentro 100% da tua realidade. Coloca uma meta mais alta de que assim, cara, que se tu bater, você vai levar a tua esposa, namorada, noiva para um lugar legal, vai fazer um negócio animal assim, porque você vai ficar muito feliz. E coloca uma que talvez é essa que você está colocando, que é aquela disruptiva, é quase que impossível. Por quê? Porque aí sim, cara, você vai ter um degrau, querendo ou não, com coerência. Então é o que a gente busca. Por exemplo, nós colocamos esse ano 900 clientes, 1.000 clientes e 1.100 clientes. Eu não estou não estou jogando a toalha do 1.100 ainda, né? Um cruzeiro. Mas estou quase jogando. Realista, estou sendo realista aqui, mas aos 3... Esse podcast vai pro ar depois que a gente bater a meta. Depois eu tenho a meta, tomara, coloquei minha língua. Mas o que eu estou falando aqui, galera? Por quê? Porque eu estou sendo realidade. As 3 seriam um crescimento excelente para a gente. Mas se eu coloco só algo também meu que é quase que inalcançável, eu desanimo o time, né? Você quer um segredo para desmotivar um time? Fica só botando meta que a galera vai bater no pelo, no osso. Sim. Cara, porque não vai dar uma hora. Perfeito? Mas, Diegão, eu agradeço demais, Léo. Tamo junto por mais um episódio. Eu gosto sorte que tu tem um braço longo, né? Pra te poder. E quero lembrar, se você tem agência assim também como o Diego, e quer receber uma consultoria de um especialista aqui do meu time, quando eu falo especialista é alguém que eu acompanho, que eu treinei. Graças a Deus pelo volume que a gente tem hoje, a gente começou a fazer isso há menos de um mês, eu acho, né? A agenda do Gustavo, que é quem faz isso, está sempre com uma semana para frente, né? A gente está organizando muito, porque a gente seleciona também as agências que vão entrar. Mas se você quer ter um diagnóstico, entender qual que é a metodologia que a gente utiliza na mentoria Nagel para prospectar, para vender, para reter clientes, para organizar a gente, você pode se cadastrar em algum lugar aqui dessa página. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de interagir também com o conteúdo se você está curtindo, de me seguir lá no Insta, no @nagel.guilherme. Se você tiver qualquer dúvida, eu abro caixinhas de pergunta, pode me mandar mensagem. Não vou dizer que eu respondo tão rápido, mas eu tento responder todo mundo. E quero lembrar uma parada, que eu vou agora usar as palavras do Diego aqui também, cara. A mudança,
ela essencialmente começa na sua mente. Não tem uma agência maior do que o sócio concebeu, planejou em algum momento. Não tem dia da caça. Vamos para cima. Valeu.